na categoria de base. Tá começando mais uma categoria de base. O programa que fala diretamente com a classe trabalhadora, Zé. Gui, mais um, hein? Firme e forte aí, mais um. Como prego na areia, mais um, isso meu irmão. aí, Como tamo mais um. forte. Muito feliz, ó. Antes de começar esse vídeo, pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu comentário, curte, comenta, compartilha. É muito importante você fazer isso no começo do vídeo, que senão vai passar o vídeo todinho, aí só lá no final que você vai lembrar e talvez você se esqueça de fazer isso. Zé, nós estamos com um convidado aí mais que especial hoje. Muito especial. Muito. Você é louco. Finalmente conseguimos trazer um dos nossos aí, que a gente sempre quer falar com esses caras, né? Da luta e da comunicação, né, Gui? Sim. É maravilhoso. Apresenta Vamos pra lá, gente quem que vamos tá aqui apresentar hoje. aqui a profissão que a gente tem aqui na nossa frente, Gui. É uma profissão que apura informações, dados, né? E todo dia quando a gente acorda, a gente liga a TV pra descobrir o que tá rolando no mundo. Não só isso eles fazem, né? Fazem documentários, uma série de coisas. E a gente tá aqui na nossa frente com o Thiago Tange, jornalista e presidente do Sindicato dos Jornalistas. Valeu, Zé, obrigado. Seja bem-vindo, Thiagão, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. É um prazer, cara, uma alegria estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo projeto de vocês. Eu me acompanhei, né, vi nas redes, no Instagram, quando vocês me convidaram. E eu acho fundamental, assim, a gente sempre discute, né? Passa a eleição, sempre tem balanço. Aí balanço é comunicação, conversar com as bases, voltar para, né, ter uma conversa direta. E assim, claro, acho que hoje a gente não pode simplesmente achar que a gente vai reproduzir o que acontecia há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Se hoje tem podcast, hoje você tem meios de comunicação, que as pessoas estão acompanhando, estão se engajando, é por aí que a gente tem que conversar mesmo. Então, acho que é fundamental, né, o projeto que vocês estão desenvolvendo, é uma alegria estar aqui. Eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia, qualquer coisa, só falar. É nóis, da hora, isso aí. Já vamos conversar, largando a braba aí, no Thiago. E a questão da fake news, meu irmão? Como que tá sendo trabalhar em 2024/25 com essa era da pós-verdade? Cara, assim, é uma ótima pergunta para começar. Porque a gente, enquanto jornalista, né, e é muito louco, assim, falar sobre isso, porque eu me formei, a gente estava até conversando, né? A gente estudou no mesmo colégio, lá no Ipiranga. É. Mas eu me formei no colégio em 2008, fui pra faculdade em 2009. Me formei em 2012 na faculdade, né, de jornalismo. E, cara, naquela época, o jornalismo, assim, mal ou bem, no Brasil e no mundo, ele era muito bem consolidado e construído. Então, eu fui estagiar na Editora Abril. Não sei se vocês lembram da Editora Abril. Pô, tinha as revistas, né, e tal. Sim. E, cara, a Editora Abril era um prédio. Assim, era um prédio gigantesco, sabe, New York Times? Assim, era tipo o New York Times. Não faz tanto tempo, faz 12 anos. Hoje, cara, a Editora Abril, daquele prédio, abandonou aquele prédio, foi para um espaço menor, e agora tá num espaço menor ainda. Tá tipo num coworking, assim, que abriga alguns jornalistas, claro, mas há 12 anos atrás, a Abril era a maior empregadora de jornalistas do Brasil. Hoje você tem uma empresa de porte médio, no máximo. Cara, isso é muito representativo porque mostra que, assim, o jornalismo, a nossa profissão, ela passou por uma crise e ainda passa por uma crise estrutural. E essa crise estrutural tem nome e sobrenome. Plataforma, rede social. E, assim, tem um dado, cara, que é muito chocante, que assim, é importante a gente levar em conta. E é contraditório também. Ao mesmo tempo que as plataformas propiciam a gente estar aqui conversando e milhares de pessoas vão acompanhar a gente agora, depois, no ano que vem, daqui a 10 anos, essa mesma conversa. Ao mesmo tempo que as plataformas ajudam a democratizar a comunicação, ajudam a espalhar a comunicação, elas causaram um desequilíbrio e uma crise mesmo muito grande no jornalismo tradicional. Então, hoje, só para vocês terem ideia, no mundo, o Facebook, a partir, né, do Instagram, WhatsApp, mesmo o Facebook hoje está meio caidinho, mas ainda tem relevância em outros mercados, e o Google, principalmente, só os dois concentram mais ou menos 70 e pouco, quase 80% da publicidade global. Nossa. E, cara, isso há 10 anos atrás, quem concentrava? Eram as TVs, eram os jornais, eram as revistas. Hoje, uma marca de, sei lá, qualquer coisa que você for pensar, uma marca de carro. Claro, os caras vão anunciar no futebol lá porque ainda tem audiência. Mas eles sabem que se eles forem anunciar no Instagram, eles conseguem pegar, eu quero anunciar para uma pessoa de 20 a 25 anos, se é homem ou se é mulher, se faz isso. E o cara consegue, porque hoje a ferramenta propicia isso. Então, e por um preço muito menor. Então, assim, a coisa mudou, né? Mudou, assim, mudou totalmente a referência, né? Para o mercado publicitário, e isso, durante, pelo menos nos últimos 100 anos,
O que sustentava o jornalismo era anúncio publicitário. Claro, você compra o jornal e tal, mas o que bancava o jornalismo e que ainda banca o jornalismo de certa maneira são os anúncios publicitários. Então, cara, isso causou esse desequilíbrio. E por que eu tô falando disso de fake news? Hoje o jornalismo ele tá muito mais fragilizado, né, do ponto de vista de estrutura, enfim, de uma série de coisas. A gente sabe muito bem, e aí agora, né, não vamos passar pano, ainda mais eu, né, agora assumindo essa tarefa enquanto, né, trabalhando, né, enquanto sindicalista ali, eu sou trabalhador, trabalho na Editora Globo, né, há quase 10 anos, e agora eu, né, uma parte do meu tempo aqui eu, né, tô dedicando a luta enquanto sindicalista. Mas a gente percebe, cara, que assim, o fato é que as empresas, obviamente, têm seus interesses, obviamente os donos das empresas de comunicação têm seus interesses políticos, inclusive, né? Então, UOL, Globo, Folha. Claro que os donos, a agenda dos caras é muito clara. Mas o fato de você ter pouco jornalista, o fato de você ter pouca gente trabalhando, isso degrada a comunicação, isso degrada a informação, né? Porque os jornalistas, assim, estão fazendo trabalho, né? Estão fazendo apuração, estão checando as informações. Quando você tem poucas pessoas, já prejudica. E ainda, quando você tem um cenário tão desbalanceado assim, em que as plataformas têm muito poder, e a coisa assim, né? A mentira chega muito mais rápido do que a verdade. Cara, assim, eu acho que hoje isso é uma pressão constante para nossa profissão, né? Há 2 anos atrás, a situação estava muito pior, cara, né? Com o governo Bolsonaro, assim, a nossa profissão, além disso, ela era uma inimiga, assim, do governo. Então, cara, você viu os ataques, né? A partir do Bolsonaro mesmo, quando presidente. Eram ataques diários aos jornalistas, né? Tanto que em 2022... a gente ganhou uma ação, assim, era uma coisa meio inédita, assim, o sindicato. Ganhou uma ação na justiça contra um presidente da República na época, que era o Bolsonaro, por danos morais coletivos à nossa categoria. E a gente foi pegando, assim, documentando. Tal, ele falou isso. Estava público, né? E, cara, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e o cara foi condenado, né? Então o cara foi um assediador e, claro, isso se espalhava, né? E aí a coisa não era só ameaça na internet, que já é horrível, né, cara? A gente às vezes não dimensiona o quão, sabe? Isso, pô, a pessoa fica, obviamente, fica abalada, não consegue, sabe? Porque, meu, você é atacado todo dia. É dureza, né? Sim. Só que a pessoa era atacada na rua também, cara. Você tava trabalhando, tava fazendo lá com o microfone, o negócio não tinha nada a ver, alguém ia lá, atacava, inclusive fisicamente, e a gente teve um caso de assassinato, né? Que foi o Dom Phillips, lá em 2022, né? O repórter inglês estava fazendo uma matéria numa região ali mais afastada da Amazônia e foi assassinado. Então, quer dizer, cara, esses últimos anos foram muito difíceis agora, assim, claro, desse ponto de vista, felizmente, a coisa melhorou muito, né? Sim. Então, não que não aconteça ameaça, não que não aconteça ataque. Então, mas assim, né, a conjuntura mudou, né? O Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente, né? O governo Lula assume, então isso muda um pouco a conjuntura, mas a pressão econômica e a questão das fake news permanece. Entendi, caramba. Então, ou seja, no governo Bolsonaro, não só os professores eram ameaçados, né? Então eram os jornalistas também. Não, né? onde tinha informação correndo, Onde tinha ataque. Né? Questionasse o sistema, era atacado, né? Claro, cara. Não, e assim, uma coisa que essas últimas semanas, né, quando a gente viu esse relatório da Polícia Federal, essa investigação sobre esse golpe que ia acontecer, e, matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes... tava vendo uma reportagem jornalística. Os caras trocando mensagem lá, os militares trocando mensagem, e eles falam, alguém previu ter, enfim, campo de prisioneiro, uma coisa assim. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que levar para as pessoas. Se os caras planejavam matar um ministro do STF, um presidente e um vice-presidente eleito, você acha que os caras não iam fazer coisa muito pior, cara? Então, assim, isso, professor, jornalista, tá todo mundo no alvo, cara. Então, assim, a gente passou um risco, mas muito pouco. A gente já teve até um programa pra conversar disso, né, Gui? Sim. Porque é um tema até que a gente não pode levar ele na brincadeira, porque foi por um triz mesmo. Foi por um triz. Bateu na trave. Bateu na trave, assim. Então, ou seja, ele só não foi executado. Mas o plano inteiro estava organizado. Ele estava organizado. É o que você falou. Tem coisas ainda ocultas que a gente nem sabe. Porque talvez não estavam escritas. Mas com certeza já tinham planos, né? E diz uma coisa, Tiagão. Você falou que trabalha na Editora Globo, né? E é um presidente de sindicato. Como que é essa relação, assim, com a empresa? Ela sabe que você é o presidente do sindicato? É tranquilo essa relação? Como que funciona? Assim, eu sempre tive curiosidade, eu penso assim, o presidente do sindicato, ele trampa onde, né? Porque deve ser uma pressão na cabeça dele, né? E aí, vamos emendar na questão da fake news, no que ele tá falando. Boa. Porque
Antes era mais credibilizado, mas a Globo, pô, ela é conhecida por muita manobra, né? Tipo, você vai ter o Lula em 89, tem muita coisa ali que mudou o rumo da história do nosso país. Como que é lidar com essa relação também, já que você trabalha numa área que você tem que buscar a verdade, tipo, hoje ela é questionada muito pelo que foi feito no passado também, tá ligado? Claro, não, Mas vamos primeiro no Zé, eu só tô emendando aqui meio junto. Claro, não, mas as duas se complementam, são ótimas perguntas. Então, assim, cara, acho que o conceito, né, que a gente... E é muito louco mesmo, né? Porque, pô, quando o cara, né, você vê os presidentes de sindicatos gigantescos, presidente da CUT, né, que é a Central Única dos Trabalhadores, que, né, congrega ali vários sindicatos, a gente pensa, pô, mas, né, por que os caras estão ali? E o lado muito interessante, que é bom falar com a galera sobre isso, é que, assim, cara, o sindicato, ele não é uma coisa abstrata. O sindicato não é um prédio. O sindicato não é, sabe, um negócio que tá ali, instituído pelo governo. Cara, não é. Né? O sindicato, para existir, para fazer sentido, é uma organização formada por trabalhadores e por trabalhadores. É isso o conceito. Então, assim, o sindicato, para ele, que ele tenha sentido e que ele tenha existência, ele tem que ser formado necessariamente por pessoas que estão trabalhando naquele ramo naquele momento. Exato, né? que são da categoria. Então, essa é uma preocupação muito grande do nosso sindicato. Né? Então, o ex-presidente do nosso sindicato, né, o Paulo Zoc, trabalha na Editora Abril. Eu entrei no sindicato em 2015, né, trabalhando já na Editora Globo, como diretor ali, né? Então, fazia algumas ações, né? Mas, assim, ainda estava entendendo, né? Conhecendo o sindicato. Em 2021, lá no auge da pandemia, houve a renovação da diretoria. Eu fui convidado para assumir a presidência. Então, assim, isso eu acho que é importante ter esse vislumbre, cara, porque é isso. Eu não tenho cadeira cativa, meu mandato acaba daqui a 3 anos vai ter que ter outro presidente, outra presidenta. E a gente tem que formar essas pessoas a partir dos locais de trabalho, né? A partir das emissoras, a partir enfim, onde quer que tenha ali um jornalista trabalhando, essa pessoa pode estar dentro do sindicato, pode ser uma diretora, pode ser um diretor, pode assumir a presidência desse sindicato. Então, acho que isso é importante porque, cara, as pessoas têm que trabalhar nos lugares, né? Então, assim como o metalúrgico trabalha na Volkswagen, na Mercedes, na Ford, enfim, qualquer uma das montadoras, assim como o bancário trabalha no Itaú, trabalha no Santander e vai assumir uma função, né, enquanto sindicalista, a gente, como jornalista, trabalha nessas grandes empresas. Então, assim, a relação, para ser muito sincero, assim, nunca houve pressão, nunca houve nenhum tipo de constrangimento, porque a gente negocia com essas empresas. Né? Então, a gente senta todos os anos para discutir renovação. Né? Não rola aquela piadinha quando você chega numa reunião lá na Globo, chegou o presidente do sindicato. Chegou o presidente. Não, mas, cara, sabe... Só tira o crachá, tá ligado? Não, mas sabe o que é muito louco? Isso é muito louco. Eu acho, né? Porque essas grandes empresas, mal ou bem, os caras têm experiência, né? Os caras sabem que o sindicato, ele tem que existir de alguma maneira, Sim. Porque, cara, é o que vai garantir você ter o reajuste salarial, e assim, o que o sindicato negocia, né? A coisa mais importante é negociar acordo e convenção coletiva. Ou seja, é você negociar o regimento de trabalho, assim, né? Os direitos e os deveres também da empresa e dos profissionais. Então, cara, assim, uma empresa que é minimamente séria, ela entende que é necessário você ter esse tipo de regramento. Porque, cara, senão, você não tendo isso, a gente sabe que há uma possibilidade judicial, né? Você tem, assim, uma série de coisas. Então, a empresa também ela pode ficar descoberta. Então, empresas sérias, pelo menos o que eu vejo nesses últimos tempos, não veem o sindicato como, sabe, como uma coisa que é um impeditivo. Muito pelo contrário. Né? Claro, obviamente, que os caras têm seus interesses. Obviamente que eles, né, em algum momento vão jogar mais duro, vão jogar, né, assim, do ponto de vista de colocar mais pressão, não aceitar, não concordar com as reivindicações que a gente apresenta. Isso faz parte. Sim. Mas eu acho que, pelo menos assim, as empresas grandes, de comunicação inclusive, reconhecem o sindicato como um legítimo representante da categoria. Então, né, a questão de fake news. Cara, isso é óbvio, assim, e é uma coisa que para jornalista, talvez... Nem para o jornalista, talvez seja tão fácil de ter essa distinção. Para muitos, sim, mas para o restante da população, não. Assim, eu acho que a gente tem que fazer sempre uma diferença entre quem é o trabalhador da notícia ali, quem tá no chão de fábrica, que é que o pessoal até brinca, né? Que é o reportariado, e quem é o dono do veículo. Então, cara, não vamos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que a Folha, hoje, o UOL, os caras têm um banco, né? Que é a moderninha lá. Meu, os caras ganham muito dinheiro. Que foi com praticamente banco. o que salvou, assim, a Com certeza. Foi o PagSeguro, né?
Com certeza, cara. Eles montaram um banco, né? Com certeza. Então, assim, o Estadão hoje, quem coloca dinheiro lá foi um credor lá no passado. Eu não sei se está com o Santander ou com o Bradesco, mas são bancos, né? A Globo, né? A Globo, que é a Globo, que tem o Grupo Globo, que engloba a editora, mas tem a TV, enfim, né? A Globo, que é um lugar em que você tem... Os donos são bilionários. Cada irmão ali é bilionário. Família Marinho, né? Exato. Cara, assim, óbvio que eles ganham muito dinheiro com Big Brother, óbvio que eles ganham muito dinheiro com novela, óbvio que eles ganham muito dinheiro com futebol. Mas você acha que o dinheiro desses caras não tá aplicado ali em fundos financeiros bilionários, né? Então, assim, esses caras, óbvio que eles têm interesses. Óbvio que quando você tem uma discussão sobre dólar, sobre taxa de juros, esses caras têm interesse direto. É óbvio que eles vão fazer pressão, né, para colocar ali o posicionamento dele a partir de editoriais, a partir de uma série de coisas. É óbvio, né? Então, assim, como foi óbvio, como eles, em 2016, tinham interesse sim em derrubar a presidenta Dilma, para colocar uma agenda ali que era o quê? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, é óbvio. Aumento do agronegócio, né? Exato, é óbvio que eles tinham interesse. Como em 89, é óbvio que eles tinham interesse em que o Lula, naquela época, não fosse presidente. Na época da ditadura, né? Exato, exato. Então, assim, tudo isso é óbvio. Mas a gente, assim, aí essa distinção a gente tem que fazer, cara. E aqui é no Brasil e no restante do mundo. O patrão é o patrão, o dono do meio de comunicação é o dono do meio de comunicação e o jornalista é o jornalista. É óbvio também, tem muito jornalista que é amigo do patrão. Muito não, mas tem alguns que são. Só que, cara, a grande maioria que tá, sabe, ralando, que ganha um salário que não é um bom salário, que trabalha pra cacete todos os dias, esse cara tá fazendo o trabalho segundo, sabe, pelo menos aquilo que a gente aprendeu na faculdade, aquilo que a gente aprendeu com colegas que eram mais velhos e nos ajudavam. Que, cara, você tem que fazer o quê pra fazer uma notícia? Você tem que apurar, velho. Sabe, você não tem que chegar com a notícia como pré-concebida, né? Sei lá, a gente vai falar uma matéria sobre você, né? Justo. Né? Sobre o Gui aqui. Então, eu sei tudo, né? Eu apurei aqui, eu sei o que você fez, eu sei o que você não fez, e eu só vou conversar com você pro forma. Só pra checar aqui, porque a minha matéria tá pronta. Não, cara, eu tenho que te conhecer, o que você faz, quem você é, né? E com isso, você consegue construir uma história. E os jornalistas, pelo menos aqui, repórteres, editores, que estão no trampo do dia a dia, é com essa preocupação que, né, eles trabalham. Isso é importante colocar, porque às vezes a gente coloca, né, todo jornalista né, os caras estão a serviço ali dos bancos, estão a serviço do agronegócio. Mas, cara, eu acho que fazendo essa distinção é importante, porque, cara, a gente, né, enquanto a gente jornalista, né, ali nessa disputa, cara, a gente também briga com a empresa, né? Então, só pra né, vou contar uma historinha pra finalizar essa parte. Justo. Quando eu comecei a presidência, cara, eu tava começando, assim, tava tateando ali, conhecendo as coisas, a gente tava no meio de uma negociação pra reajuste salarial. Cara, naquele momento a inflação tava alta pra caramba e as empresas queriam dar 0 de reajuste. 0. Recompor nada do nosso salário. E aí, veio o pessoal da Editora Globo, da Editora Abril, da Folha, do Estadão. Sim. Começamos a fazer assembleia online. E, cara, a gente chegou um momento e falou, não, se os caras não quiserem negociar, a gente vai parar. Vai fazer uma paralisação. Sim. E fizemos, cara. Uma paralisação de 2 horas. É pouco, óbvio, é simbólico. Mas, cara, é importante. O jornalismo impacta, né? Exato, cara. É de profissão que em 2 horas... Claro. Se em 15 minutos tudo pode mudar, né? Então, cara, é uma pressão, entendeu? Quer dizer, então, essas pessoas estão organizadas contra as empresas, nesse caso. Né? Então, acho que isso é importante a gente fazer essa distinção, porque, sabe, acho que o jornalista, a nossa profissão, ela tem muito mais potencial, né, de defender a democracia, de defender a circulação de informações, de garantir com que a gente, de fato, consiga, né, trazer as informações de maneira de interesse público, do que a preconcepção que a gente entende, né, porque pela maneira como hoje a comunicação é formatada no Brasil, poucas famílias têm controle de grandes grupos de comunicação, então a gente entende isso, por isso que a democratização da comunicação é tão necessária, mas eu acho que é necessário a gente fazer essa distinção, né? Quem é o dono e quem é o trabalhador nesse sentido, né? Sim, sim. E você acha que você acha que o fato, vamos pegar assim, começaram a desmantelar a profissão do jornalista a partir do momento que não precisa mais de diploma, não. Isso aí todo mundo faz e tal. Não é uma fala minha, tá? Estamos só tentando abrir aqui. Você acha que vai de encontro com isso, que começa a desmantelar a profissão de vocês? E no segundo momento aí surge esses jornalistas de opinião, que é tipo, pra mim o que eu acho que é uma das maiores doideiras, né? A gente recebeu o Léo Grandini aqui e tal, que é uma galera que
Por exemplo, às vezes eu gosto de ver Jovem Pan, mas é porque realmente o dia tá pesado, eu preciso dar uma risada, ver alguém falando merda. E aí eu coloco lá que é tipo. Se a emissora não se responsabiliza pelo que o camarada tá falando, é tipo assim, sei lá, deu alta do dólar, aí o cara fala, em 1 minuto aí, ó, a sua opinião, o dólar subiu. E o cara, em 1 minuto, ele bota na cabeça das pessoas, o cara assiste e fala, porra, é isso aí mesmo, cara. O dólar subiu, esse cara é foda. Por esse motivo. Você acha que o desmonte da categoria associada ali, não tô falando com diploma, mas querendo ou não, você precisa ter um estudo, né? Associado também esses veículos ali que estão pressionando, fizeram a diferença na área de vocês e, tipo, deu uma descredibilizada? Cara, não, totalmente. Ótima pergunta. Porque em 2009, né, o diploma oficialmente deixou de ser... Meu, eu tava iniciando a faculdade, né? E aí o diploma cai. E, assim, cara, eu acho que isso é uma soma de fatores, mas eu acho que a questão do diploma é muito simbólico nesse sentido. Então, quer dizer, qual que era a justificativa na época lá do Gilmar Mendes pra isso? Eu falar, não, ó, Constituição garante liberdade de expressão. Então, pô, você não pode ter um diploma pra ter de liberdade de expressão. O tempo foi muito, né, foi muito sintomático em mostrar que, cara, liberdade de expressão e jornalismo é totalmente, assim, são coisas que, claro, fazem parte do mesmo ramo, que é um ramo de comunicação, mas que não tem nada a ver, né, cara? Pô, vocês têm um podcast aqui, você não precisa ser jornalista pra ter podcast, isso é ótimo. O cara que tem um Instagram de restaurante e vai falar sobre restaurante, ele não precisa ter um diploma pra falar sobre restaurante que ele gostou, que ele não gostou. Falar um cara que tem um Instagram de futebol, quer mostrar os estádios que ele vai, o time que ele torce, ele não precisa ser jornalista pra falar sobre isso. Então, quer dizer, a liberdade de expressão, ainda mais com as plataformas, ficou muito mais do que garantida, né? Então é aquela contradição que eu falei. Ao mesmo tempo que as redes sociais de fato garantiram, né, que a informação, enfim, se espalhasse de uma maneira mais rápida e tal, por outro lado, a informação jornalística, que ela tem suas características, né? Ela é degradada. Então, assim, eu acho que isso é um fator concreto, tanto que, né, o sindicato, junto com mais 30 sindicatos de jornalistas, fazem parte da FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. Sou diretor também hoje da FENAGE, e a gente tem um trabalho de justamente lutar pela volta do diploma. Então, cara, esses últimos tempos ali, a gente vai pra Brasília, bate na porta de cada deputado, fala, cara, ó, tem que votar uma PEC para que o diploma volte a ser uma garantia da nossa profissão. Então, assim, é um trabalho, um baita trabalho. Esse é um ponto que a gente tá lutando realmente. Só que eu acho que além disso, né, Gui, eu acho que a coisa que pega também é, como eu falei, essa crise, né, leva a esse problema, né? Por exemplo, então, cara, com menos dinheiro, você consegue contratar menos repórter. Com menos repórter, você tem menos tempo ali do cara, né? Então, meu, para você investigar uma alta de dólar, né? Uma coisa que, né? Ok, você pode ter, né? Às vezes os caras podem ter opinião lá e veicular no Globo News, né? No jornal, enfim, ótimo. Mas, cara, para você ter uma investigação sobre isso, meu, você tem que conversar com muita gente, sabe? Conversar com muita gente, conversar com pesquisador, conversar com os caras de mercado, conversar com, enfim, governo. E ter isso que você consegue ter uma matéria sustentável, entendeu? Por que o dólar tá alto? Se vai aumentar, se não vai. Cara, isso demanda tempo, isso demanda esforço, demanda o cara ter contato com fonte. Sim. E quando há uma queda ali no jornalismo, do ponto de vista de grana, cara, as redações estão cada vez menores, as pessoas trabalhando cada vez mais. E aí tem também uma coisa doida, né? Porque, infelizmente, as emissoras e, enfim, mesmo né, alguns os jornais, nos sites, percebem que o que dá mais audiência, às vezes é muito mais a opinião do que a informação, né? Sim. A partir da matéria. Exato. Então, cara, isso é um problemaço, né? Porque eu acho que isso faz com que a gente perca muita coisa, assim. Eu trabalhei muito tempo em revista. Cara, e revista, hoje, infelizmente, quem lê revista, né? Quem assina a revista? Mas, claro, a gente entende que a pessoa quer ter informação com o celular e isso ajuda. Mas, cara, a revista, mal ou bem, ela trazia um dado ali, cara, muito, sabe, aprofundado. Você demorava, cara, 1 mês pra fazer uma reportagem. Pô, é super interessante, cara. Eu adorava comprar. Exato. Eu trabalhei na Galileu, era concorrente da Super. Também. Mas, cara, eu quis ser jornalista muito porque eu lia Super, cara. Eu lia Super, você pegava um assunto ali embaixo da terra, vai. Aí os animais embaixo da terra, meu, era muito louco. As imagens, várias páginas, né? Puta, e conteúdo mesmo, né? Total. E como que o jornalista hoje, ele tá vendo sindicatos de jornalistas, assim, tá tendo uma aceitação boa? Porque a gente sabe que muitos sindicatos, historicamente, o trabalhador tá com uma barreira, criando uma barreira, né?
vou pagar aquela taxa sindical pra quê? O sindicato não faz nada, grande parte. Até mesmo um que eu conheço, que é o dos metalúrgicos, que é forte, tem muita gente que vai pra fila lá pra não pagar já, né? É claro que eu não sei se consegue, porque vai ter que encarar os sindicalistas metalúrgicos. Os malucos só com o braço cruzado, como é que eles vão pagar? Mas você mesmo tinha levantado a boa aqui esses dias que teve a maior demandada, não foi você que falou? Teve uma de várias esquinas. De várias. Então, assim, teve outro sindicato, você falou, dos professores, eu acho que teve filas também pra não pagar a taxa sindical. Sim. Como que tá aí no jornalismo isso? Como que... Cara, então, isso é uma coisa muito interessante, de fato, né? Porque, e aí é mais uma contradição, né? Então a gente fala, o jornalismo, ele é importante, essencial, fundamental, né? Mas eu acho que as empresas de comunicação, assim como seus, né? Com seus interesses, eu acho que houve muito essa tentativa de descredibilizar mesmo os sindicatos, né? O papel dos sindicatos e, assim como houve aquela época de criminalização da política, né? Com a Lava Jato, Sim. eu acho que a partir de 2016 ali, quando começou a discutir reforma trabalhista, era muito louco, assim, porque o pessoal falava de reforma trabalhista, era como se fosse só uma lei contra o sindicato. É verdade. Né? Então, os caras estavam tirando tudo, cara, estavam tirando tudo. E isso é uma coisa que até hoje tem um impacto enorme. Mas eles ficavam como, não, na verdade é só pra não ter imposto sindical. Porra, imposto sindical. E, cara, o nosso sindicato, a CUT, inclusive, sempre foram contra o imposto sindical. Porque imposto sindical, o que é? Uma coisa compulsória. Você, estando em qualquer categoria profissional que tenha um sindicato, você tinha o desconto lá de um dia por ano. Você não precisa nem ser sindicalizado ou não, nem saber que o sindicato existia ou não. Então, isso... De fato, no Brasil, durante muitas décadas, propiciou sim existir sindicatos, que é o sindicato de gaveta, que é um sindicato que não existe de maneira formal, não organiza categoria coisa nenhuma, mas ganhava ali a grana todo ano com esse imposto sindical. Então, o imposto sindical, de fato, foi um fator ruim, assim, pro movimento se instituir como um organizador da classe trabalhadora. Felizmente, nosso sindicato... Né, historicamente, nunca teve essa prática de ser um sindicato que não estava engajado. Muito pelo contrário, cara. Né? Então, em 75, inclusive ano que vem, né? Vai ser uma data muito importante. Em 75 vai completar 50 anos, né? Do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, pela ditadura militar. Né? O Herzog, ele era jornalista da TV Cultura, diretor da TV Cultura. Naquela época, a ditadura militar... teve um projeto a partir da presidência do Geisel, né, de ir, assim, fazer realmente acabar com qualquer laço do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, e tinha-se a suspeita que o Herzog ali tinha ligações com pessoas do PCB, e, cara, naquela época um monte de jornalista foi preso, que supostamente tinha ligação com o PCB, e o Herzog, que de fato tinha, né, conexão, mas, sim, era um militante, como qualquer pessoa que poderia ter direito de ser militante, foi chamado para depor no DOI-CODE. O DOI-CODE era a grande ferramenta da ditadura de tortura, né, e perseguição de militantes. Ele foi, cara, com o carro dele, sabe, tem aquele, né, o filme Ainda Estou Aqui, que é um filme sensacional, né, que era isso, né, o deputado Rubens Paiva também foi com o carro dele, pro dar depoimento, nunca mais voltou. E o Herzog foi a mesma coisa. O cara saiu um sábado de manhã, se despediu da família, foi voluntariamente no DOI-CODE e não voltou, foi assassinado. E ele era jornalista, a partir daí, assim, foi em 25 de outubro isso, logo depois os jornalistas se organizaram no nosso sindicato, no auditório, que hoje se chama Vladimir Herzog, e se mobilizaram, né? E uma dessas mobilizações foi fazer aquela missa ecumênica na Catedral da Sé, que, né, acho que nos livros de história sempre tem as fotos, que foi um marco contra a ditadura militar. Então, quer dizer, cara, nosso sindicato tem uma história importante nesse sentido, né, de defesa da democracia e defesa dos direitos humanos. E hoje, essa luta também se estende, obviamente, pela defesa dos direitos dos jornalistas. Então, a gente é um sindicato que tem história, né, um sindicato que está comprometido com a luta. E, nesse caso, a gente se sente muito confortável, assim, em falar que, sabe... Por isso que a gente era contra e é contra o imposto sindical. O imposto sindical acho que não volta. Mas a gente sabe que é necessário que os sindicatos se organizem, de alguma maneira. Sim. Então, né, a sua pergunta é falando, o jornalista... Cara, felizmente, os jornalistas hoje, das grandes emissoras, dos jornais, dos sites, veem o sindicato, felizmente, como uma referência. Como realmente um parceiro nessa luta.
Isso é muito importante. Claro, não vou falar por todo mundo, né? Obviamente deve ter gente que fala, não, o sindicato serve pra nada e tal. Sim. Mas quando a gente faz assembleia, quando a gente vai na porta das empresas, quando a gente conversa com os nossos colegas, a gente tem grupo de WhatsApp ali, um grupo que não é pra ficar dando bom dia, mas é pra falar das informações, cara, o pessoal tá junto. Isso, a gente fica muito feliz com isso. Isso nos deixa muito feliz. Obviamente que tem uma parte da categoria que a gente ainda não consegue acessar, né? Por diferentes motivos. Primeiro, assessoria de imprensa. Cara, os assessores de imprensa hoje tem uma parcela gigantesca da categoria, mas que a gente não consegue ainda trocar ideia porque é muito pulverizado, né? As empresas também não aceitam negociar com a gente, então é um problema. Então essa parte da categoria realmente a gente ainda não consegue acessar. Tem, sei lá, a gente tem que pensar também, pô, Sim. jornalista tá em podcast, jornalista que tá fazendo um canal de YouTube. Meu, de certa maneira, faz sentido essas pessoas terem o sindicato ali como referência, sim ou não? É uma coisa que a gente tem que conversar. Sim. Mas eu acho que os jornalistas que estão nas redações, né, tradicionais, o pessoal vê o sindicato como apoio. Isso é fundamental. Então, felizmente pra gente, a gente não vê essas cenas ali de ter a contribuição negocial, que é diferente um pouco do imposto sindical, da galera fazendo fila, até porque a gente faz um negócio meio bem democrático. Ó, quem quiser se opor, manda um WhatsApp, manda um e-mail e já era. Acabou. E felizmente é pouco, viu? Proporcionalmente é bem pouco, não faz as filas e tal. Mas eu acho que tudo isso, cara, é um pouco esse problema que a gente... esse podcast aqui vai ajudar muito a quebrar, cara, porque às vezes as pessoas têm essa preconcepção de que o sindicato não serve pra nada, que o sindicato é um negócio que só serve pra ganhar imposto sindical, que o sindicato é um negócio que é do PT, não sei o quê, e cara, eu acho que isso que a gente tem que trazer, e é a responsabilidade dos sindicatos trazerem isso, Sim, sabe? sim. Por que o sindicato existe? Tem que conversar, cara. Tem que explicar. Exato, Sim. então é por isso que cada bom. sindicato, sabe? Sindicatos que são responsáveis, os sindicatos que são, né, tem história, cara, tem que conversar com o jornalista, tem que conversar com o pessoal que tá fazendo os podcasts pra explicar pra que o sindicato existe. Porque senão, de fato, a pessoa não vai fazer ideia pra que o sindicato existe, nem vai... convenhamos, a pessoa acorda de manhã e fala, pô, agora eu vou pensar sobre o sindicato. Não é assim, vai. né? A informação tem que chegar, então, Tem que porra, é chegar, fundamental. legal. Falando em chegar, como que você... Nós estamos em 24 aí, cabendo 25. Como que faz pra... Tem informação de todo lugar. Então tem WhatsApp, tem Telegram, tem esses outros aqui, eu nem sei qual é o nome dessas redes. Aí tem o próprio Facebook, que tem... Querendo ou não, acho que tirando o Instagram, que é muito individual, né? Você segue a pessoa, o Facebook ainda tem aquele senso de comunidade como você tinha no Orkut. E aí aglutina mais gente, é até mais fácil de você dissipar a informação errada. Como que você... imagina assim, como que vai fazer pra informação chegar nas pessoas? Porque você é da época da Editora Abril, que a revista, levava um tempo pra elaborar a matéria e tudo mais. Só que aí agora a galera já não lê desse jeito. Como que faz pra chegar a informação nessas pessoas até antes mesmo de qualquer outro tipo de informação chegar nela? Entende minha brisa? Tipo, Claro. como que faz pra... Numa época que tá se tirando a informação das pessoas, tipo, o sindicato era algo forte. Hoje em dia, você tá indo pelo movimento contrário, de não sindicalizar pessoas. E a informação, eu acredito que ela vai da mesma forma. Então, tipo, tem os jornalistas opinativos, comentarista de política, tudo isso é para desinformar cada vez mais a população. Como que faz o caminho inverso de uma forma que atrai a população, não ser algo tão acadêmico, vamos dizer assim? Cara, perfeito. E esse é o debate, esse é o grande debate. O debate que é nos sindicatos, o debate que inclusive nos jornais, né, cara? Dos jornalistas, assim, né? Dos jornais grandes e tal. Como fazer com que as pessoas tenham atenção. Esse que é o grande problema, cara. Porque se você for pegar, sei lá, o Instagram, né? O TikTok. Meu, você tá disputando com vídeo de gatinhos, tá disputando com memes, tá disputando com jogada de futebol, com o pessoal fazendo receita e com informação. É tudo ali no mesmo negócio, né? É uma coisa meio... Enfim, difícil. Então, assim, os jornalistas, pesquisadores, o pessoal tá debatendo sobre isso. Como que a gente consegue reter a atenção? É uma resposta que é difícil. Por outro lado, eu acho que do ponto de vista de comunicação dos sindicatos, dos partidos, das centrais sindicais, como é o caso da CUT, também esse debate existe, né? Quer dizer, então como fazer com que a informação sobre o sindicato chegue na população? Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também, cara, eu acho que não é a coisa mais difícil. Porque eu acho, por exemplo, a questão da escala 6x1. Que, o pessoal fala, não, classe trabalhadora acabou, hoje o pessoal quer ser empreendedor, né? Esse de categoria também acabou. Ok, pode ser uma dúvida justa. Mas, cara, quando começou o debate da escala 6x1, tomou conta da internet. Você via em qualquer lugar, as pessoas estavam falando sobre a escala 6x1. E, cara, o que é
uma luta dos sindicatos histórica do que a redução da jornada de trabalho, né? Então, quer dizer, essa questão, acho que é isso que é fundamental, sabe? Acho que isso faz com que as pessoas entendam por que um sindicato é importante, né? O sindicato vai lutar para que cada categoria trabalhe menos e receba mais. Né? Isso é possível hoje, né? Hoje aumente produtividade, aumente tecnologia, é possível que a gente trabalhe menos, né? Não é necessário que a gente seja super explorado cada vez mais, como é o que está acontecendo, né? Então, cara, o sindicato tem esse papel fundamental. O sindicato, sei lá, dos caras que trabalham em bares, restaurantes, o sindicato das pessoas de comércio, deveriam ter esse papel de puxar essa discussão. Então, eu acho que a gente tem que realmente tentar fazer com que a comunicação seja mais ágil, seja menos acadêmica, de fato. Porque não parece que... Desculpa te cortar. Não, claro. O VAT, ele vai ali com o Rick, ele vai... Parece que, com todo respeito aos jornalistas, mas vocês estão no analógico, os manos estão no digital. Claro. Porque o Rick, ele vai pegar, ele faz o quê? Ele chega um dia exaurido do trabalho, ele vai ligar uma câmera de um celular de qualidade duvidosa e vai aos prantos ali quase que relatando algo que machuca ele, como machuca outros trabalhadores. E até vai fazer num outro momento, um segundo vídeo, que é um vídeo de reação, que é o React, que não é nada novo se você pensar que o Marcos Mion fazia isso no Piores Clipes do Mundo. Verdade. Só que aí você pega o jornalismo hoje, parece que ele não entendeu que, tipo, mano... O Rick, ele fez uma selfie, né? Uma reportagem dele mesmo, ó. Em vez de ter alguém lá... Pô, hoje estamos aqui com o Rick, que está cansado da escala 6x1. Pô, você está cansado? Pô, estou cansado. Mas começou o quê? Pá, pá, pá. Não, é um cara ali, tipo, ligou a câmera e falou, mano, eu sou minha própria reportagem. Talvez outras pessoas estão passando por isso. Aí você vai ter mais à frente, quando o movimento avança, tem um camarada que ele chega do trabalho, que ele acabou de dobrar no domingo, ele fala, cara, eu tô indo fazer minha marmita de amanhã, são meia-noite, amanhã eu entro às 6. E aí aquilo ali vai ganhando força. E aí é o que é hoje a discussão da 6x1. Tanto o sindicato quanto o jornalismo, não parece que tá no analógico ainda, mano? Tipo assim, cara, eu sei que vocês estão quebrando a cabeça pra chegar em como comunicar, mas será que a gente já não tem os exemplos aí e a gente só não tá usando? Claro, ó, em relação aos sindicatos, partidos políticos, central sindical, com certeza. Eu acho que de fato a gente tem os exemplos. Entendeu? Esse cara... Não, tanto que o companheiro, ele foi eleito vereador, quer dizer, então, pô, isso é sensacional. Sensacional, cara. Conseguiu, né, aliar a luta dele e ter a ver totalmente com comunicação nesse caso e conseguiu trazer a luta, né, pra agora estar representativo numa esfera prática ali. Sensacional. Então, acho que os exemplos a gente tem, né? Essas referências de como fazer, como chegar na população. É isso, cara. E a gente tem que se espelhar nessas pessoas, sabe? A gente, às vezes, fica muito focado ali, nesses grandes publicitários, né? Marqueteiros de campanha e tal. Mas, cara, quem não precisa. Exato. Sabe? Ou também a gente fica muito referenciado. Não, ó, extrema-direita. Os caras sabem falar bem. A extrema-direita, né? Tá ali organizada. Mas, cara, a gente também tá se organizando, né? Tem bons exemplos, né? E assim, claro, a extrema-direita, os caras talvez tenham mais capilaridade, porque é muito mais fácil fazer uma notícia, né? Não uma notícia, mas uma informação rasa, simples e que dê uma solução fácil. Claro, é muito mais fácil fazer uma coisa, né? Uma coisa chamativa ali que a pessoa fala, não, é isso, é o senso comum. Óbvio, né? Então isso também é um negócio. Mas do nosso ponto de vista, né? O nosso campo, um campo popular, um campo democrático, tem ótimos exemplos. Então acho que isso, claro, concordo plenamente. O jornalismo eu acho que é um pouco mais difícil nesse sentido. E aí, cara, é o problema da crise estrutural. Porque eu acho, cara, assim, sinceramente, que, né, esse trabalho de você abrir a câmera e fazer... O jornalismo talvez não precise mais, né, ter esse... as pessoas estão fazendo por conta própria, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Mas qual que é o papel do jornalismo? É pegar uma informação como essa, né, de um cara que tá desabafando, e falar, mas o que tá acontecendo? Então, é o trabalho jornalístico que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende nas redações, de pegar essa informação e tratar essa informação a partir, né, de uma narrativa jornalística. Então, é trazendo mais pessoas, pegando dados, conversando com, 50 pessoas, se for o caso, para trazer uma matéria ali que de fato seja uma coisa completa, que de fato dê um panorama completo. Eu acho que, na verdade... cara, e é complexo, né? E às vezes, assim, pra pessoa, pra gente aqui, cara. Às vezes é mais fácil você abrir o Instagram e ver um desabafo do que você ler uma reportagem que vai demorar, às vezes, 1 hora pra você poder ler. Sim. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu não tenho resposta pra isso, assim, né? Porque acho que ninguém tem. Não. Mas eu acho que, assim, o jornalismo, talvez, ele tenha que entender que, de fato, ele é uma... Ele vai ser quase ali, sabe, aquele garantidor ali da informação de qualidade, né? Mas que não dá pra concorrer necessariamente com outros tipos de comunicação que são feitas, sabe? Então, acho que isso é uma possibilidade. O que não dá, na minha opinião,
é o jornalismo achar que vai conseguir competir com o ritmo sabe, de uma rede social. Né? Ou achar que vai ser um repetidor de rede social. Isso eu acho uma loucura, cara. Sabe? Você vê no site, sabe? Há uma matéria ali falando, não sei o que, o influencer, a influencer tirou uma foto em tal lugar e, meu, a matéria é só 2 parágrafos e a foto do Instagram. Meu, se você vai no Instagram, a pessoa vai no Instagram diretamente. Não precisa ler uma matéria sobre isso, sabe? Acho que isso é uma coisa banalizou, né, mano? Uma pauta... E até também tem o tipo da pauta, né? Por exemplo, você pega uma pauta que é pró-trabalhador, né, que é uma pauta que mexe com o sistema capitalista mesmo, né? Escala 6x1. Então deve ser difícil para o jornalista dentro de grandes veículos de comunicação, que são todos de grande porte, sugerir essa pauta, até para ela passar e para frente, né? Que é o que é legal, que é o que a gente mais precisa de veículos de comunicação que tem um lado mais para a esquerda, né? Igual o ICL, né? Sim. Que vem se mostrando aí, não só ele, tem Brasil de Fato, tem uma série de veículos que tem mostrado outros caminhos aí, e eu acho que já tem uma linguagem já mais moderna, Sim. né? E o que você tá achando, assim, desses veículos de comunicação que estão um pequeno crescimento, também não vamos comemorar assim, nossa, estão bombando, tem um monte de esquerda já. Talvez a gente precisasse até de veículos de comunicação mais populares ainda de esquerda, né? Porque o ICL a gente sabe que chega em uma camada de classe que não chega, às vezes, na base mesmo. Só pelo fato deles não estar dentro da estrutura ali, já tem que ter uma conexão. Provavelmente, a hora que tá passando a informação, tu tá no ônibus trabalhando, você não vai gastar teu pacote de dados. Isso, né? E o que você tá achando desses veículos de comunicação que estão crescendo e são mais de esquerda, assim? Cara, eu acho fundamental, assim, ter esse tipo de comunicação que né, faz parte da democratização da comunicação, é fundamental. Eu acho que isso é necessário. Porque quando a gente fala, pô, como chegar no trabalhador, né, como chegar na base, cara, isso é muito louco, assim, porque a gente, antes, né, há 40 anos, há 30 anos, que qual que era o meio? Fazer um jornalzinho e levar, o jornalzinho a TV e levar. né? Exato. Né? Então, assim, hoje, cara, sinceramente, eu não sei se o mais adequado é a gente fazer jornalzinho e talvez seja, não sei, e distribuindo de porta em porta. Ou pensar em outros meios. Mas eu acho que, sabe, o pessoal, né, agora do ICL, até a TVT, Brasil de Fato, né, várias iniciativas que estão sendo feitas são fundamentais. Inclusive, uma coisa interessante, né, que essas empresas, a ICL a gente ainda não conversou, mas essas outras empresas, inclusive, a gente tem negociações com, né, acordos coletivos, porque tem jornalistas lá e, né, e a gente representa os trabalhadores. Então tem também essa luta ali no ponto de vista, né, para as condições de emprego, né, para as condições de trabalho. Então tudo isso está presente, o que é importante, eu acho, né, é importante porque mostra que são, né, realmente veículos que estão se estruturando. Agora, eu acho que, de fato, a disputa ela é desleal, obviamente, né? Acho que o modelo de comunicação do Brasil ele é muito concentrado, isso é um problemão, né? Mas, por outro lado, hoje, com essas possibilidades, né, de você conseguir pulverizar a comunicação, nesse ponto de vista, que a gente estava falando, né, o começo, as plataformas trouxeram uma baita crise para o jornalismo, mas eu acho que também a gente tem que entender como conseguir impulsionar, né? E eu acho que a gente tem que realmente pensar nessas novas linguagens, né? Então, o podcast, por exemplo, se tornou uma linguagem muito poderosa e que acessa realmente as pessoas. Os canais de YouTube, né, nem se fala. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso, mas sabendo que a disputa ela é desleal no Brasil, por conta da comunicação, mas mais do que isso, né? Hoje, você pegar ali a questão da disputa mesmo, política, né? De campos. Mal ou bem, cara, a gente sabe que a extrema-direita e a direita, os caras têm financiadores, os caras têm dinheiro, né? Então, o Brasil Paralelo, que todo mundo fala do Brasil Paralelo. Cara, o Brasil Paralelo é o maior responsável por colocar grana no Google no Brasil. Olha. Isso não é pouca coisa. Ou seja, eles devem sentar com os CEOs do Google, claro, com os VPs do Google e falar, a gente é um dos maiores clientes de vocês aqui no Brasil. Claro, sabe? Então, é isso que a gente também tem que dimensionar, sabe? O Brasil Paralelo hoje não é uma coisa de maluco. Assim, apesar dos caras fazerem coisa de maluco, apesar dos caras serem coisas absurdas. Eu tava vendo hoje... Eles têm muita grana, né? Eu tava vendo, né? Às vezes, e é isso, você tá no YouTube... Cara, meu YouTube, sabe? Eu tô vendo coisas de política, coisas do Palmeiras também. Então, é isso. Eu não vejo outras coisas além disso no YouTube. Sim. Mas aparece o anúncio do Brasil Paralelo falando, não sei o quê. A gente teve um cara ali que vai entrar numa faculdade de história pra... o negócio, cara, é surreal. Às vezes eu tô vendo uma coisa de... Eu sabe também, assisto muito conteúdo de política, só que todos os canais de esquerda. E, eles são tão ligeiros que mesmo no canal de esquerda começa a sugerir. Conheça a verdadeira história de Che Guevara. Tipo assim, aí eu falo, não, você tá de brincadeira. Exato. Eu vou assistir um vídeo do Brasil Paralelo.
Mas realmente, cara. E é isso, cara, e é grana, é porque os caras têm muito dinheiro. Tem o capital, Exato. né, cara? E, cara, isso é uma coisa também que a gente tem que dimensionar. Esses grupos ali que surgiram lá na época, né, do golpe contra a presidenta Dilma, né, MBL e tal. Cara, esses caras, eles são financiados, sim. São financiados, e isso o jornalismo trouxe, né? O jornalismo, a agência pública, né, que também faz um trabalho bem importante nesse sentido ali, de fazer reportagens de peso. Fez uma baita reportagem há uns anos atrás mostrando claramente, sabe, que, não é um grupo orgânico que os caras, ganham dinheiro passando chapéu, fazendo vaquinha. Meu, os caras têm dinheiro a partir de grupos hoje do Trump ali, que se fortalece os Estados Unidos de extrema-direita, esses caras colocam dinheiro no mundo e colocam dinheiro no Brasil também. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que é duro também. Quer dizer, a disputa é contra um modelo de comunicação empresarial, né? Que ele é muito fechado, é muito, né? Você tem um oligopólio de comunicação, esse é um problema. Só que, por outro lado, pensando nas mídias chamadas alternativas, ou, né, as plataformas... Também já tem grandes grupos. Exato. Até porque a própria rede social já é de um grupo que é interessado no capital, né? Então, pegar o dono da Google, da Meta. Então, ou seja, ali todos os algoritmos já vão indo para a direita. Claro. Né? Sem falar até no porque Twitter. Os patrocinadores, vamos pegar a lógica simples, que até às vezes eu converso. Claro. Você vai fazer um conteúdo de esquerda, quem vai querer anunciar naquele conteúdo? Né? Agora, de direita, peraí, você vai fazer um conteúdo de esquerda, você vai criticar o sistema. Então, você vai criticar a Ambev, você vai criticar, né, quem for, Americanas. Então, peraí, você já perdeu vários anunciantes no seu próprio roteiro ali, né? Claro, claro. E aí é isso que você falou. Então, você tem os oligopólios de comunicação, tem esse desafio. Aí você vai para a mídia ali, uma mídia que é mais alternativa, a rede social, já tem os grandes grupos. E tem um outro problema que eu vejo também que está acontecendo, cara. A classe dominante, ela sempre soube que a comunicação é importantíssima para a ideologia dela, né? A gente pode ver o interesse do Elon Musk comprar Twitter, que é um veículo de comunicação, da UOL ali. Mas o que é interessante, que eu fico pensando, além de todo esse problema, que a classe dominante sempre... Acho que a Exame também foi comprada por um banco. Do BTG Pactual, BTG, né? Você vê como eles estão sempre ali, a comunicação para eles é importantíssima para propagar a ideologia deles. E a gente tem uma classe dominante que no Brasil cresceu muito nos últimos 15 anos, que foi o agronegócio. E ela também veio muito... Ela soube também comunicar. Mas a construção ideológica do agronegócio é de tirar o chapéu, porque é muito bem estruturada. Muito. Ou seja, desde o financiamento de novos cantores, desde colocar cantores em shows grandes de sertanejo, veículos de comunicação que eles também estão comprando no interior das cidades. E tem time de futebol, né? Como o caso do Cuiabá. E time de futebol também. Para você ver como eles estão expandindo como classe dominante, pegando tudo. Então, ou seja, é mais um grande problema. Porque assim, beleza, a gente já tem bancos donos de veículos de comunicação. Agora a gente também tem o agro dono de veículos de comunicação. Agora não, já deve ser há alguns anos. E aí, cara, é o que você falou, é desleal, né, a competição, né? Não, porque a verba que eles têm é infinita, né? Com certeza. Pra fazer qualquer tipo de coisa, né? Com certeza, cara. Não, e é isso. Você acha... Foi perfeito o que você colocou. Então, por exemplo, vamos fazer um veículo aqui independente, né? Que vai falar sobre o agro. Cara, obviamente que, né? Mesmo assim, hoje o agro, sejam as fazendas, sejam as grandes produtoras, né? Mas também tem as corporações internacionais, a Monsanto, que produz agrotóxicos. Meu, eles têm interesse de fazer um financiamento para discutir agrotóxicos, discutir agroecologia? Obviamente que não. Né? Então, assim, claro que hoje esses grupos eles estão cada vez mais oligopolizados, isso tem uma concentração, né, do capital, que é uma tendência, né? E ok. Mas, por outro lado, eu acho que isso faz com que eles também... Claro, eles vão financiar as vozes que interessam a eles, é óbvio, né? Então, e essa questão do agro mesmo, você tem toda a razão, cara, é muito doido você ver essa explosão do sertanejo, né? E um sertanejo muito, né, muito específico ali, né? Que é o... Né? E, cara, no Brasil inteiro você vê aqui, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, mas em outros lugares, no Paraná, Mato Grosso do Sul, realmente é um negócio que você... você hegemoniza, né? Você hegemoniza o pensamento ali a partir dessas questões. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Do ponto de vista... só pensando, né? Ao observar isso é interessante, mas na prática é muito complicado, né, cara? Porque essa questão, por exemplo, ano que vem vai ter a COP, né? Lá em Belém. A gente vai ter discussões necessárias sobre o desenvolvimento ou sobre a possibilidade do planeta continuar existindo, né? Sim. Quer dizer, com o atual modelo, tudo indica que é muito difícil que a gente consiga ter
uma vida sustentável nos próximos anos, com o aquecimento global, enfim, isso está diretamente ligado à redução das florestas, com o desmatamento, para o avanço de pasto, para o avanço do agronegócio. Cara, como vai ser essa disputa, né? Como que vai ser ali as informações, né? E como que a informação vai chegar pro ano que vem, né? Quer dizer, então, você acha que o agronegócio não vai ter total interesse em fazer, né? Ou ter informação, ter conteúdo que tente falar, não, ó, o Brasil tá fazendo tudo direitinho, aqui a gente tá vendo? Aqui o Brasil é um país mais sustentável do mundo, né? Desmatando o cerrado, desmatando, né, uma porção de lugar, não, mas ó, o agronegócio tem sua responsabilidade. E é a coisa mais louca, né, que a gente não precisa ir muito longe, não precisa pensar que os caras estão financiando só plataforma, só site e tal. A Globo, não sei se agora, mas antes era a Globo, o agro é pop, o agro é tech. Os caras colocam muito dinheiro nisso, porque eles têm dinheiro pra, né? E isso até que eu ia te falar, porque uma vez eu ouvi um boato, não sei se é verdade, também é difícil saber, né? Que a Globo, ela é grande acionista do agro. Não duvido, ela é dona de grandes... Porque é isso, aquela coisa... Mas é que porque é classe dominante, né? A classe dominante, ela tá em tudo, né? Não ela duvido. é dona do banco, ela é dona da emissora, ela é dona do Tinha um agro. comercial, pô, que você abria a geladeira. E o agro... Lembra? Lembra? A gente viu? Tem um comercial da Globo antigo, cara. Tu abria a geladeira e a moça pegava a alface, ó, isso aqui é o agro. Isso é o agro, tudo é o agro. Pegava um patinho, ó, isso aqui é o agro. Não, mas, cara, eu não tenho informação sobre isso, mas é provável, né? Porque, pô, se o cara tem grana, tá vendo que o agronegócio é um negócio que dá muito dinheiro, pô, você não vai investir? É uma coisa meio lógica, né? Então, fazenda, é tudo, sabe? Então, eu acho que isso faz sentido, só que é um problemão, né? Porque hoje o Brasil, e agora, né, uma questão recente ali, taxa de juros altíssima. Qual que é o problema concreto de taxa de juros altíssima? É que você faz com que o Brasil seja muito interessante para especular, para você ser para o capital financeiro, que é um capital que não é produtivo coisa nenhuma. Então esse é um problemão. E você também você ser um país agroexportador. Cara, ser um país agroexportador, né? É um modelo que, ok, fez sentido no século, né, 17, no século 18, no século 19. Mas no século XX, o Brasil era um país, né? Era um país que passou de ser um país agroexportador somente para ser um país industrializado, né? E qual que é a questão de importância de ser um país industrializado? Em país industrializado, você consegue ter emprego de qualidade, você consegue ter mais direitos para os trabalhadores, você consegue fazer com que você tenha tecnologia, você tenha educação, né? Sim. E, cara, assim, sendo muito sincero, né? Sendo muito sincero e pegando os dados de maneira muito clara. O agronegócio pode gerar muito dinheiro, ok, mas ele emprega muito pouco. Emprego, assim, claro, você tem emprego em pesquisa, você tem emprego em um monte de coisa, mas ali na ponta, ele emprega pouco, cara. E para um país de 200 milhões de habitantes, não é sustentável você ter você achar que você vai se basear no agronegócio exportador. Para isso acontecer, milhões de pessoas necessariamente vão ter que ficar sem renda. Que era o que tinha acontecido no governo Bolsonaro, pessoal. Era a gente passando, né? Era 50 milhões de pessoas na miséria. Morrendo. Né? Era pessoas sem saber se ia poder comer ou não no dia seguinte. Então, cara, eu acho que isso que é um problema. E aí, voltando a falar sobre como... Porque, né, tô trazendo isso para falar de comunicação. Se a gente vê a questão da taxa de juros e acha que é uma coisa acrítica, né? Só coloca isso, não, porque é o déficit fiscal, porque é a responsabilidade, não sei o quê. Se a gente vê a questão do agro, não, mas olha só, as exportações estão crescendo, olha que maravilha. Sem entender um pouco que a gente tem que, né, em tese eu acho, né, que a comunicação também tem né, pensar sobre quais são os projetos de país necessários para mostrar para a população, para dialogar com a população. Sim. Se a gente só ficar defendendo um tipo de modelo, cara, isso é muito ruim, porque no final das contas é a coisa do agronegócio ali que a partir de uma estratégia muito bem sucedida, normaliza, né? Então, a partir do sertanejo, a partir do Cuiabá lá, que era um time... Lembra? O Cuiabá, que agora caiu divisão, mas até ano passado ali, lá no estádio, né? Lá na Arena Pantanal, era um carrinho, era um trator ali, a marca, né? Então, quer dizer... Tudo. Eles têm uma construção estética em tudo, né? O sertanejo, porque o sertanejo também... Aliás, o agro já tá nos veículos de comunicação que a gente tava conversando. Dono de rádio pra caramba. Tudo é deles, então, assim, os caras engoliram tudo, cara. Então, você vê, eles têm... E é interessante como eles têm construção estética. Exato. Eles sabem que a música é formação ideológica, um tratorzinho entrando na maca é formação ideológica, claro. E aquilo vai convencendo o povo que o agro é positivo. E a gente sabe que, realmente o agro... Cara, o preço dos alimentos caro nos mercados e na feira é porque o agro é gigante. Então, claro. O agro quer mandar tudo para fora e para dentro. Não, o agro e cada acordo novo que vem só fortalece o agro. Até esse acordo que fez agora com a União Europeia,
tava vendo, só fortalece o agro, deixa o agro mais forte, Sim. deixa o agro focado em mandar mais alimento para a Europa e deixar menos para cá. E para cá ele vai falar, o preço é esse. Ué, o que ele prefere? Vender um tomate para um cidadão médio na Europa que ganha em euro e paga bem aquele tomate, ou para um trabalhador brasileiro que ganha 1/3 do que aquele cara? Sim, Né? Então, ou seja, tá nem aí, ele manda tudo para fora, cara. Esse Se que é o quiser problema que o que ficar, fica, é esse preço. Se quer pagar, paga, não paga, não come. Perfeito. Não, Mas, cara, né? é isso, assim, eu acho que... E agora, a questão estética do agro é a questão estética dos Faria Limer, né? Sim, então, sim. cara, é isso, você vê podcasts, né? Felizmente isso aqui não. Mas se você vai no Reels, vai no TikTok, vai passando, assim, aleatoriamente, é um monte de cara falando sobre a ação, sobre... olha como é... Os caras com o coletinho ali, né? Falam, olha só como é legal. Vou dar uma dica pra você que é day trader ali, ó. Uma coisa que você vai ficar rico, sabe? Essa coisa da riqueza fácil, da prosperidade, né? Que o Pablo Marçal ganhou milhões de votos a partir dessa coisa da prosperidade. Isso também é uma coisa muito doida, que é uma construção de comunicação também. É você normalizar, sabe? Quer dizer, não, a Faria Lima ali é um agente que se tornou quase um agente de Estado, né? Quase como um quarto poder ali, né? Então os caras conseguem fazer uma pressão enorme no governo, porque não, olha... responsabilidade fiscal. Mas a gente sabe que a cada zero qualquer coisa que a taxa de juros aumenta por ano, é isso que destrói essa responsabilidade fiscal. É isso que faz com que a dívida, né? A dívida ali que os agentes financeiros querem que o governo honre, aumente. Então, e você... Só que quando não há contraposição a isso, né? Ou quando a contraposição a isso, ela... tem dificuldade, né? Por todos os motivos que a gente falou, a coisa realmente ela é desleal. Sim. E você normaliza, né? Tal da hegemonia. Você tem uma hegemonia que é o neoliberal, cara, que eu sempre brinco. Os caras falam de totalitarismo, né? Falam, que é o totalitarismo do século XX, né? É polêmico, né? Esse termo, mas virou uma coisa meio... né? Você pensar em totalitarismo, você pensa nas experiências ali do século XX e tal. Só que, cara, desculpa. O neoliberalismo, pra mim, é a coisa mais totalitária que tem, assim, que já existiu no mundo, cara. Porque o neoliberalismo é o seguinte, é o que a Margaret Thatcher falava, né? Não tem outra saída. Quer dizer, cara, não tem outra saída? Então é isso, é você aceitar isso, acabou. É você aceitar que o agro é legal, é você aceitar que o Faria Limer é tudo legal. Tudo é privado. Tudo é privado, porque o Estado é uma porcaria. E acabou? É isso? É isso? É você não ter saído? Meu, desculpa, mas o totalitarismo do século XX talvez não era tão extremo quanto o neoliberalismo de hoje, cara. E isso é muito louco, assim, porque aí, nesse caso, a gente, quanto jornalista, tem que fazer também uma reflexão, sabe? Porque a gente não pode aceitar, né, as coisas de maneira acrítica. E isso é uma coisa que eu converso com meus colegas, assim, sabe, em várias áreas. Mas, por exemplo, falando sobre economia. Cara, você vai ler uma reportagem, 90% das reportagens, quem que, né, a gente ouve? Agente de mercado. O cara dono do banco não sei o quê, dono da agência não sei o quê. Não houve um pesquisador, não houve alguém que... um cara que é de uma agência de governo que pode dar uma informação. E isso acontece, na minha opinião também, claro, por pressão de editor, por pressão dos donos. Sim. Mas a gente sabe que, pelo fato do cara tá trabalhando muito, ter pouco tempo, o que é mais fácil? Ter um banco ali que os caras estão dando a informação para você rapidinho, ou, né, você ter que ter tempo para... Exato. Então, eu acho que isso é um problema. Isso é um problema porque a gente vai homogeneizando a informação de uma maneira surreal, né? Sim, total. O neoliberalismo, quando ele entra, ele pega muito do indivíduo, né? Tipo, ele conseguiu separar a gente de um jeito que não... Eu tava lendo esqueci o nome do autor, cara. Depois eu lembro aqui, bota na descrição desse vídeo, que ele fala justamente disso, né? Força tanto pro individual, eu li essa semana, inclusive, que você ficar meio que fora ali dessa sociedade, porque você tá no teu Uber falando, mano, eu quero, faço meu dinheiro, eu posso, eu tô em cima da minha motinha, eu quero, posso, faço meu dinheiro. E o neoliberal foi colocando tudo isso, você pode, você consegue, aí, pô, foda-se o sindicato, é globolixo, é não sei o quê, ele vai descredibilizando tudo o neoliberalismo. Bom, é o Deus mercado, o Estado não é nada, mas a gente sabe que debaixo do pano, vamos ser realistas, a maioria dessas empresas privadas pede aí isenção fiscal, pede uma porrada de coisa, então eles estão sempre lá mamando o saco do Estado, mas tipo, a gente não pode ter... Você não pode ter Bolsa Família. Eu posso ter isenção do meu imposto. Você, pobre, fudido aí, você não pode ter o Bolsa, porque papapá. Então é louco como que o neoliberal foi entrando, e agora a gente tá numa fase que esse autor diz que é de reparar o dano, não é nem tipo assim, como é que reverte isso aí? Fudeu, mano.
fudeu, porque realmente você tem trabalhadores que a maioria é contra a CLT, lógico, dado o posto como tá hoje, então são contra a CLT, são contra sindicatos, então como que você vai remediar o dano que tá aí, saca? Esse que é o foda do neoliberal. Agora, nessa tensão até que a gente tá chegando na finaleira, eu queria te perguntar de uma maneira, uma resposta breve e sucinta, o que é democracia pra você? Cara, pô, é uma pergunta dificílima, mas que eu entendo como democracia. Democracia é quando o povo, né? O povo, eu acho que o povo a gente tem que entender enquanto classe trabalhadora, consegue se organizar, consegue discutir e consegue pensar coletivamente quais são as formas de você conseguir viver com dignidade, você conseguir viver com, enfim, né? Tendo alegria, tendo perspectiva de futuro. Eu acho que isso que é democracia, sabe? Eu acho que a gente... minha perspectiva de mundo, e por isso que eu tô aqui, por isso que, enfim, é o que eu acredito, é que a gente só vai conseguir realmente construir felicidade, né? Ter, enfim, uma perspectiva legal no futuro, quando a exploração deixar de ser uma coisa que esteja presente, né? A partir de um ser humano deixar de explorar o outro, que é uma coisa dificílima, mas eu acho que é possível, e eu acho que a gente vai conseguir construir uma verdadeira democracia, né? Uma democracia que as pessoas realmente consigam construir um bem comum, que não é fácil, não é unânime, tem disputa, né? Não dá para ser uma coisa utópica, mas eu acho que quando a exploração de um ser humano para outro ser humano deixa de existir na prática, a gente consegue pensar realmente em soluções coletivas. Um sindicato, né, não deixa de ser um pequeno exemplo de como que a gente, discutindo coletivamente, né, soluções coletivas, a gente consegue encontrar caminhos, né? Eu acho que alguns partidos políticos, né, os partidos políticos de esquerda, quando, bem ou mal, com suas contradições, conseguem se organizar dessa maneira para mostrar alguma alternativa, eu acho que esse é um caminho. Agora, a gente tem que construir isso coletivamente e construir isso não só, né, numa realidade pequena, não só num país, a gente tem que construir isso no mundo, né? Eu acho que enquanto a gente vê um mundo de guerras, enquanto a gente vê um mundo de exploração, enquanto a gente vê um mundo dessas grandes corporações, vai ficar cada vez mais difícil que a gente consiga vislumbrar uma realidade diferente, uma realidade que traga de fato a perspectiva de que, né, o ser humano ele não nasceu para trabalhar até morrer, ele nasceu para ser envenenado pelo agronegócio, nasceu para morrer queimado com o sol ali, né, com o calor cada vez mais sufocante, né, cara? Não, acho que a humanidade nasceu para, né, pra gente realmente ter uma perspectiva de felicidade, né? Uma perspectiva de felicidade, eu acho, é a gente estar junto, pensando, construindo e, né, vendo isso de uma maneira democrática. Então, Thiago, se a gente fosse aqui, tivesse no programa do Abujana e a gente pudesse responder de maneira sucinta, se você pudesse me responder em 1 minuto, o que é democracia? O que é democracia? Democracia é a construção coletiva, na minha opinião, né? De democracia. Democracia é a construção coletiva da classe trabalhadora para a gente ter uma realidade que cada um possa ser feliz à sua maneira. Ai, boa. Mas sabe uma coisa? O que ele tá falando? Eu tô tentando. A gente tá tentando. A gente é muito fã do programa do Provocações. Não é uma crítica a você, pelo amor de Deus. Sei. Só que a gente tá tentando. Eu sei, o pessoal fica viajando. Não. Eu gostei mais até, inclusive, da primeira resposta. Mas é pra ir forçando até a gente entender. Que a gente teve dos motoristas de ônibus aqui, que eu também achei sensacional a resposta deles. Então, que é bom que vira até rios, né? Você não conseguiu virar rios. Agora, cara, eu achei legal. Eu já vou entregar o livro pra ele. Eu achei legal, cara, que a forma que ele explicou o que é democracia é muito louco porque lembra as tribos indígenas, né? Lembra Palmares, né? Que, ou seja, talvez a gente tenha que voltar a ver o que aconteceu aqui no nosso país, né? Sim. Porque às vezes ali a gente já tem até modelos sociais do qual a gente imagina, né? Como um país, porque a gente precisa de um projeto nosso de país, né? Sim. Que a classe dominante tem o dela, a gente precisa de um outro caminho, né? Mas, cara, ó, eu escrevi um livro, Thiagão. Pô, que demais! Pô, parabéns! Te presentear aí, ó. Pô, sensacional, valeu, cara. Valeu, muito bom. Eu escrevi um livro faz um tempinho, uma fábula, e na verdade é uma fábula de uma sociedade que chama Buraco, e aí tem uma líder lá que é a Rosa, e ela organiza uma bagunça lá pra galera organizar e tomar o poder. Sensacional, ó. Vai ser leitura de final de ano, já tá garantida. Valeu, Zé. Obrigadão. Fico feliz aí. Depois tem a dedicatória dele pra você. Eu faço a dedicatória. Perfeito, claro, com certeza. Zé, chegamos no final mais um aí. Cara, que maneiro, velho. De verdade. Demais, dele. Só que aí vira um daqueles que a gente já prometeu. Precisa voltar e vir com fulano. Nessa hora inteira ele sair. Não voltou um vagabundo. Mas porque a gente não deu salve nos caras. Não, mas ele vai voltar. Caralho, ele volta, a gente se organiza. Passou melhor. muito rápido, irmão. Cara. Da hora, mano. Da hora mesmo, Thiago. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado por ter vindo.
Valeu, Thiagão. Gente, tamo junto, ó, qualquer coisa é melhor. O sindicato fica aqui perto, né? Então pra gente é tranquilo vir, trocar uma ideia. E mais uma vez, parabéns, cara. Parabéns, porque a gente tem que ter mais, né, mais projetos assim. Né? Falar com as categorias, falar com a classe trabalhadora. É dessa maneira que a gente dá a nossa contribuição, né? Eu acho que pouquinho de pouquinho a gente consegue se somar nessa luta que não é fácil, mas que nos dá esperança, né? Acho que faz isso que é o que dá pra gente sair de casa todo dia. Sim, justo. Isso aí, Gui. Ó, você que ficou aqui então agora, obrigado. Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha. As redes sociais do Thiagão tá aqui embaixo na descrição também. É importante seguir o trabalho de quem tá fazendo esse jornalismo mais próximo possível ali da realidade, não essa doideira que a gente tá vivendo de fake news, certo, Zé? É isso, a classe trabalhadora tem sempre todas as respostas, é só ouvi-la. Justo. Valeu, velho. Até a próxima. Obrigado você. Semana que vem é a saideira, hein? É isso aí, fim de ano chegando. Ah, graças a Deus, acabou. Já era, Semana que vem, filho. Semana que vem é panetone e champanhe. Ilhas Caimã. Vambora, né? Vamos curtir, né, um pouquinho. É nóis, Gui. Valeu. Falou. Na categoria de base.